E a Jovem Pan está abrindo espaço para os candidatos ao pleito desse ano de 2022. Todos aqueles candidatos que assim desejarem, se estiverem passando pela região de União da Vitória, estão convidados a estarem participando. Lembrando as nossas regras, são 5 temas iguais para todos, 30 minutos, então dando assim ao mesmo tempo as mesmas questões, os mesmos temas, igualando então a situação para todos os candidatos, independente seja a esfera estadual ou a federal. E hoje recebemos ele, que já é senador da República, está concorrendo novamente ao cargo como senador pelo estado do Paraná, Álvaro Dias. Senador, seja muito bem-vindo à Rádio Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, uma alegria estar de volta à União da Vitória, uma cidade que nós aprendemos a gostar, né, pela população que tem, e tivemos aqui inúmeras vezes, né? Aliás, não há uma cidade desse estado que eu não tenha estado presente inúmeras vezes, não só com a presença física, mas também com ações, né, com obras realizadas durante o governo e com ações que decorreram dos mandatos parlamentares que exerci, graças à generosidade do povo do Paraná. E é acreditando nessa generosidade que eu estou novamente nesta campanha, né, imaginando poder continuar servindo o nosso estado em Brasília. Senador, então a partir de agora vamos começar a contabilizar o tempo nesses temas tão importantes. O nosso primeiro tema, aqui separado aos candidatos, é quanto à questão de segurança pública. A falta de segurança muito se deve, muitas vezes, pela falta de punição, dos infratores. Comete um crime, vai detido, vai para a delegacia, no outro dia está solto novamente e assim vai. Se olhar o Código Penal, a teoria até é bonita, mas a prática muitas vezes não acontece. Como seria a sua atuação no Senado para projetos dentro do Código Penal, dentro da questão que envolva a segurança pública, para trazer então um país mais seguro? Olha, primeiramente dizer que segurança pública é fundamental e nem sempre a população tem um serviço à altura do seu merecimento e das suas expectativas. Por isso eu cheguei a apresentar um projeto no Senado que torna crime de responsabilidade a não aplicação da totalidade dos recursos orçamentários destinados à segurança pública. Crimes que estariam sujeitos o presidente da República, se fosse a política nacional do Ministério da Justiça, obviamente o ministro da Justiça, e no caso dos estados, o próprio secretário de Segurança Pública, o governador, se não aplicasse a totalidade dos recursos. Porque a população está cansada de ver os recursos consignados no orçamento da União ou no orçamento do Estado, e a execução orçamentária é pífia, não se aplica a integralidade dos recursos, ao chamado contingenciamento, não é? Os recursos acabam sendo destinados para outras atividades. Então este é um ponto. Em relação à legislação penal, há no Congresso comissões que tratam da alteração do Código Penal. Eu tenho trabalhado mais em relação a crimes de autoridades, né? Porque eu acho que o exemplo tem que vir de cima. Então, eu aprovei projeto no Senado que diz respeito à corrupção como crime hediondo. Esse projeto aprovado no Senado está parado na Câmara há vários anos. Eu tenho um projeto no Senado que restabelece constitucionalmente, já que é uma proposta de emenda à Constituição, a prisão em segunda instância, que eu acho fundamental como desestímulo à prática do crime. Esse projeto está no Senado e ainda não andou. Eu tenho um projeto que é emblemático, que acaba com o foro privilegiado das autoridades. Esse projeto, apresentado em 2013, foi aprovado no Senado em 2017, portanto, a etapa do Senado nós vencemos, e ele está parado na Câmara desde o dia 7 de junho de 2017, ele está na Câmara, e desde o dia 11 de dezembro de 2018,
ele está na gaveta do presidente da Câmara, porque ele foi aprovado tanto na Comissão de Justiça quanto na Comissão Especial, e falta só uma sessão da Câmara com a votação em 2 turnos para que esse projeto se torne lei, e acabamos com isso, com o foro privilegiado de mais de 55 mil autoridades. Nós não somos iguais perante a lei. No artigo 5º da Constituição diz que somos iguais, mas há um dispositivo que estabelece, lamentavelmente, essa excrescência do foro privilegiado. Aí a população tem razão quando imagina existir um conluio entre os poderes, uns protegendo os outros e todos vivendo na impunidade. Crimes do colarinho branco não são punidos, os criminosos até disputam eleições. Por quê? Porque não há punição para os criminosos do colarinho branco, que são protegidos por esse guarda-chuva enorme, protetor de mais de 55 mil autoridades. Acabando com o foro privilegiado, nós teríamos da política provavelmente 1/3. 1/3 que está no Congresso estaria fora. Por quê? Porque seriam condenados em primeira e segunda instância, e aí seriam apanhados pela lei da ficha limpa e não poderiam disputar a eleição. Então veja como é importante esse projeto. É preciso uma pressão do povo em cima do presidente da Câmara para que ele coloque em votação esse projeto. E aí sim nós vamos dar um salto civilizatório. Se o Brasil aprovar o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância, o nosso sistema judicial poderá se equiparar ao dos países mais avançados do mundo. Aí sim nós poderemos dizer que somos iguais perante a lei. Hoje não. Hoje não somos iguais perante a lei. Excelente, candidato. Nosso próximo tema é a educação, que é base, é pilar para todos os governos, desde a esfera municipal, com ensino primário, passando a nível de governo, ensino fundamental e médio, e claro, chegando também à esfera federal, principalmente com a questão de universidades, enfim, a questão voltada mais já visando o mercado de trabalho. Se eleito, nesses próximos 8 anos, que é então um mandato de senador, que contribuições poderia dar na área da educação? Primeiro, eu acho importante dizer aquilo que se fez antes de dizer aquilo que fará. Porque, na verdade, na campanha aparecem os animadores de auditórios, encantadores de serpentes, vendedores de ilusão, né, que prometem tudo e depois nada fazem. Eu sou acostumado a fazer mais do que prometo numa campanha eleitoral. Então, nesse caso da educação, eu volto no tempo e digo: eu fui o autor do projeto da aposentadoria especial dos professores, aos 25 e 30 anos. Fui o autor desse projeto. Muitos não se lembram, muitos não sabem. Os mais jovens, sobretudo, não sabem. Como governador, decretei a gratuidade do ensino nas universidades estaduais do Paraná. Então, são milhares que se formam graças à gratuidade do ensino, não se formariam se tivessem que pagar as caras mensalidades de cursos, especialmente os cursos mais avançados, como medicina, odontologia, engenharia, etc. Então, milhares já se formaram, milhares se formarão, porque nós vamos... Aí vem o compromisso. Eu vou continuar no Senado defendendo o ensino superior gratuito, porque a cada real investido há um retorno de R$3 de renda para o estudante. E investir em educação é bom para todos, porque o país avança. É parte de um projeto estratégico de desenvolvimento. Investir em educação, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação, para elevar os índices de produtividade e, com isso, aumentar a capacidade de investir e elevar os índices de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, retirando o país desta armadilha da pobreza, para que todos possam ter oportunidades de vida melhor. Então, o compromisso com a educação certamente é de todos que aparecem aqui, mas nós fizemos para nos credenciar a avançar. Por exemplo, há 15 dias eu aprovei um projeto de resolução no Senado Federal que destina ao Paraná mais de 90 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais, para o governador Ratinho Júnior investir no ensino médio do Estado. Qual o objetivo do programa? Fazer com que o aluno que se matricula no ensino médio do Paraná
permaneça até o final do curso, evitando a evasão escolar. Então são cerca de 500 milhões. Por isso, eu digo, eu fui relator do Plano Nacional de Educação, o último que está em vigor. Vai prevalecer até 2025. Em 2024, o Congresso vai debater um novo Plano Nacional de Educação. Eu apresentei como relator final 103 emendas, 54 foram aprovadas. Por exemplo, 10% do produto interno bruto para a educação. Não está sendo aplicado os 10%. Portanto, é uma boa lei, mas não está sendo cumprida. Os professores deveriam estar ganhando salário equivalente a dos outros profissionais de ensino superior. Está lá escrito, nós escrevemos isso no nosso relatório final. Os professores deveriam ganhar igual o que ganha um médico, um engenheiro no serviço público, não é? Mas não estão ganhando isso. Então, o plano não está sendo cumprido, mas nós não podemos desistir. Nós temos que continuar tentando, como diz o Raul Seixas, né? Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Nós vamos tentar sempre, não vamos desistir nunca. Vamos para o nosso próximo tema, candidato. Empregos, geração de empregos no país. A gente vem saindo de uma pandemia, o Brasil já vem mostrando que tem uma retomada econômica importante, né, com a diminuição da questão do desemprego. O Brasil muito pujante, agricultura, exportações, enfim, tudo isso acaba gerando empregos. Mas o que poderia ser feito ainda dentro do Senado para que o país possa crescer ainda mais e gerar, assim, mais empregos? Bem, é claro que os candidatos, alguns não sabem nem bem o que é o Senado, né? Então fazem promessas de geração de emprego e tudo mais, né? Agora, é evidente que nós podemos contribuir para a mudança desse sistema. A nossa missão é de oferecer oportunidades, né? Eu conto sempre uma história que eu estive lá em 2018, lá em Minas Gerais, né? Eu defendi a refundação da República. Aí estava lá diante de um prédio parado, de uma obra paralisada porque tinha corrupção. E aí estava gravando e um senhor de cor que estava jogado lá no chão levantou e veio, me interrompeu e disse: olha, eu moro ali debaixo daquela árvore, não tenho salário, não tenho emprego, não tenho família, não tenho comida, mas não fale em pobreza, fale em oportunidade. Aí ele disse: traga aqui uma retroescavadeira, eu subo, opero a máquina e derrubo esse muro aí, porque eu sei operar a máquina, mas eu não tenho oportunidade. Aí eu aprendi essa lição, a palavra é oportunidade. Quando você fala em geração de emprego, você fala em abertura de uma janela de oportunidades para as pessoas encontrarem o trabalho, o salário, oportunidade. Isso você pode sim contribuir na legislação. Quando você elabora uma boa legislação, você ajuda. Abre-se uma janela ou uma porta de oportunidades para as pessoas. Se você elabora uma legislação má, você aí cria dificuldades. Mas o que é isso? Quando você fala em refundação da República, do que se trata isso? Trata-se de mudar todo esse sistema, né? E adotar um projeto estratégico de desenvolvimento. Esse atraso é de décadas, 50 anos mais. Aí o que é isso? Investir em educação, como nós já falamos aqui, investir vigorosamente em educação, ciência, inovação, tecnologia, modernização, eleva os índices de produtividade. Então, isto contribui para a geração de empregos. É algo macro, né? Não é pontual. Pontual é mais para o cargo executivo. Nós temos que trabalhar de economia macro, né? Macroeconomia. Quer dizer, abrir espaços com as reformas para um crescimento econômico maior. Se você faz uma reforma tributária competente, você vai dinamizar a economia e vai gerar empregos. Isso é papel nosso no Senado também. Cabe ao presidente apresentar a proposta, porque é sistema presidencialista, as iniciativas têm que partir dele, mas a nós que estamos no Senado cabe melhorar a proposta, como eu fiz no Plano Nacional de Educação. Melhorar a proposta, avançar mais, por exemplo, tributar menos no consumo e mais na renda. Tributando menos no consumo, o povo vai consumir mais. Com isso, vai ter que produzir mais.
gera mais emprego. Vai ter que vender mais, gera mais emprego. Então a roda da economia gira com mais força. E isso é geração de emprego, com base no quê? Numa legislação avançada, numa reforma importante. É isso que nós temos que fazer. É essa a nossa missão. É para isso que eu estou aqui pedindo o voto da nossa população. Candidato, nosso próximo tema é de extrema importância, que é a questão da saúde, né? A pandemia aí veio e escancarou problemas que há anos o Brasil acaba atravessando. Vamos citar aqui falta de leitos, falta de estrutura em hospitais, falta de profissionais, falta da valorização, né, desses profissionais, inclusive agora, quando o Congresso Nacional, né, juntamente com o Senado, aprovou o novo piso da enfermagem, agora no final de semana tivemos a informação aí, né, da suspensão por parte do Supremo, acaba tudo isso acarretando em problemas N na área da saúde. Nessa tão importante área para o país, que contribuições poderia dar lá no Senado? Bem, primeiramente, eu coloco sempre uma frase que está lá na Secretaria de Saúde do Paraná, na parede, que diz o seguinte: saúde do povo é a suprema lei. Nós não estamos vendo isso há muitos anos, né? Bom, eu priorizo a saúde. Das minhas limitadas emendas parlamentares, a maior parte vem para a saúde no Paraná. Nos últimos anos foram mais de 100 milhões de reais, de um total de 270 milhões de reais que transferi ao Paraná na forma de emendas parlamentares. Mas não é só isso. Eu tenho lá vários projetos que dizem respeito à saúde. Um deles foi aprovado recentemente, é uma emenda à Constituição que foi promulgada e que, segundo os médicos, vai salvar milhares de vidas no país. Toda vez que eu via algum doente de câncer morrendo, eu pensava, será que o meu projeto, se ele tivesse já aprovado, esse brasileiro não estaria tendo o direito de salvar a própria vida? Por quê? Porque trata-se de um produto da medicina nuclear essencial para o diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças graves, como o câncer. O radiosótopo, que produz o medicamento chamado radiofármaco, utilizado, por exemplo, no câncer de tireoide, ou metástase óssea, por exemplo, de câncer. É fundamental. Nós tínhamos uma produção limitada, só 40% da necessidade. E com isso, milhares não eram beneficiados com esse medicamento e morriam. Tivemos 2 grandes apagões nesses últimos 10 anos, sem produção, e muitos brasileiros morreram. Por quê? Porque existia um monopólio. Só pode produzir o radiosótopo, podia, um instituto em São Paulo e outro no Rio. Então nós quebramos esse monopólio com a minha lei. E agora uma rede hospitalar pode produzir, a iniciativa privada pode produzir, e nós vamos atender na plenitude, de forma absoluta, a todos os doentes que necessitarem desse produto da medicina nuclear. É um avanço para a medicina nuclear. E são os médicos que dizem, não sou eu que estou dizendo aqui numa campanha eleitoral. Os médicos é que dizem, a sua lei vai salvar milhares de vidas. Bem, aí temos outros projetos, como, por exemplo, essa luta para reduzir o custo dos medicamentos, especialmente os medicamentos de uso contínuo, né, que afeta principalmente o orçamento dos mais idosos. Então, tem projeto meu que estabelece o desconto destas despesas com esses medicamentos do imposto de renda. São vários projetos que estão tramitando e dizem respeito também à saúde, porque para nós a saúde do povo é a suprema lei. Excelente, candidato. Também entre as questões aqui, buscamos atender todas as categorias e uma delas, de extrema importância, é o homem do campo, a agricultura, né? A gente falou da pandemia na questão da saúde, mas durante a pandemia o homem do campo continuou trabalhando forte. O PIB nacional hoje, uma grande contribuição para ser positivo, vem da área do campo. Porém, mesmo tendo esse solo muito rico, a agricultura muito forte,
alguns setores ainda da agricultura sentem dificuldades, principalmente o pequeno agricultor. Eu vou citar aqui a nível mais regional, produtores de suínos, produtores da cadeia de leite também, que acabam tendo muitas dificuldades, e alguns deles, em especial os produtores de suínos, acabam até abandonando ou migrando para outras atividades, porque não conseguem se manter. Na questão da agricultura, a nível de Senado, o que pode ser feito para que esse país que já é forte na agricultura se tornar ainda mais? Olha, nós fizemos no Paraná o programa Paraná Rural, né, que foi considerado modelo para o mundo, com 45 práticas agrícolas, o agricultor conhece bem. A curva de nível, o Murundum, né, em curva de nível, para evitar a erosão, que carrega a fertilidade do solo, poluindo os lagos e os rios, o abastecedor comunitário, a recuperação das matas ciliares, a readequação das estradas rurais, enfim, foram 12 mil quilômetros de estradas rurais readequadas no âmbito desse programa, o plantio direto. São 45 práticas, modelo para o mundo, compatibilizando, demonstrando que é possível produzir e preservar o meio ambiente, ao contrário do que dizem mundo afora, que o agricultor brasileiro é um depredador. Não, ele é um preservacionista. Ele sabe da importância da preservação. Então, temos vários projetos ainda em curso. Um deles que foi aprovado recentemente, foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara, agora vamos depender só do presidente da República sancionar. Ele joga dinheiro para pesquisa e tecnologia, ou seja, para o avanço da tecnologia no campo, aumentando, portanto, a produtividade. Nós temos hoje um avanço tecnológico exuberante no campo. Quando a gente vai lá no show rural em Cascavel, fica impressionado com esse avanço, ao ver as máquinas, enfim, as novas práticas agrícolas. Mas 70% dos produtores rurais, especialmente o pequeno produtor rural, a agricultura familiar, não tem acesso à tecnologia. Esse nosso projeto vai ampliar o espaço da tecnologia no campo, oferecendo perspectivas de acesso a mais gente do campo. Significa o quê? A Embrapa vai poder usar os recursos dos licenciamentos de produtos e serviços nesta área da tecnologia no campo. Um investimento significativo. Tem uma outra proposta nossa, essa ainda não foi aprovada, mas está tramitando, que transfere também para esse fundo de tecnologia no campo recursos oriundos da taxa, do imposto, né, do Fundo de Marinha Mercante, né, da importação dos fertilizantes, dos produtos utilizados na agricultura. Parcela destes impostos, né, serão destinados a esse fundo de tecnologia. Enfim, são propostas. Você falou no produtor de leite. Há um projeto meu, que também está tramitando lá no Senado, que isenta do imposto a aquisição de produtos para o laticínio, né, para a atividade produtora de leite no campo, que gera emprego. E quando o governo isentou a importação do produto, do imposto, eu imaginei ter que dar uma compensação para o produtor local, que gera emprego. Aí apresentei esse projeto. Está tramitando, tem o apoio dos produtores de leite de todo o Brasil, mas ainda não foi aprovado. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: os nossos olhos, dos representantes do povo, os olhos dos governantes têm que se voltar agora mais intensamente para o campo, que é de onde vem a nossa força, a força da nossa economia. Por quê? Porque há um alerta. Até 2050, o mundo vai ter que produzir 60% mais do que produz hoje, para atender 9 bilhões e 800 milhões de habitantes, e 40% disso tudo terá que sair do Brasil. Veja que potencial nós temos, que patrimônio que nós temos a ser bem administrado, porque se administrarmos bem esse patrimônio, certamente com essa força que vem do campo, ninguém vai segurar o Brasil. Esse país vai se desenvolver e o povo vai viver melhor. Excelente, candidato. Esses seriam nossos 5 temas ainda a serem debatidos. E, claro, ainda sobrou um total ainda de 7 minutos. E esse é o tema livre, né, que a gente deixa aqui à sua disposição.
Senador Álvaro Dias, candidato à reeleição pelo Podemos. Candidato, fale agora ao paranaense, porque colocou o seu nome mais uma vez à disposição, para o Senado, suas ambições dentro da vida política, e convença o eleitor paranaense nesse momento, no dia 2 de outubro, a dar o seu voto lá no Senado. À vontade. Olha, primeiramente dizer que eu sou muito grato ao povo do Paraná, que generosamente me concedeu vários mandatos, sempre com votações expressivas. É claro, nesse itinerário prolongado, há reveses também, mas muitas vitórias, e eu sou grato a toda a população do Paraná que me possibilitou este aprendizado. Então eu chego agora para um novo mandato com muita experiência adquirida no decorrer desse itinerário. Desde vereador até governador, senador, então foi generosidade do povo que investiu em mim para que eu aprendesse bastante. Então, é óbvio que eu tenho que ter aprendido. É natural que esse mandato tenha que ser melhor do que os outros, porque eu tenho a mesma energia, o mesmo vigor, o mesmo entusiasmo, a mesma empolgação, a mesma disposição para o trabalho que sempre tive, desde lá atrás, mas agora com muito mais experiência, numa casa da maturidade que é o Senado, onde passam ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros. E não é um lugar para se aprender, é um lugar para exercitar o aprendizado adquirido. A experiência é fundamental numa hora difícil que o país atravessa. Nós temos que superar dificuldades. Eu falei aí em refundação da República, em reformas importantes. Tudo isso passará pelo Senado. E é óbvio que todos devem saber, alguns candidatos ao Senado não sabem, mas o eleitor é mais inteligente do que eles e sabe. Os eleitores sabem que o Senado é a casa da revisão, é a casa revisora das leis. Eu disse que uma boa lei produz oportunidades, uma má lei, dificuldades. Então, o Senado tem grande responsabilidade, porque cabe ele aprimorar a lei que vem da Câmara, a lei que vem do Executivo, as reformas que virão. Nós teremos que dar essa contribuição com equilíbrio, com bom senso, trabalhando primeiro no encorajamento do presidente. Seja qual for o presidente, eu tenho que colaborar, tenho que contribuir. Então nós vamos contribuir encorajando o presidente a adotar as iniciativas fundamentais para o país. Se elas chegam ao Senado, vamos trabalhar para melhorar, se houver espaço para aprimoramento, como fizemos no Plano Nacional de Educação. Vamos trabalhar para melhorar qualquer proposta que venha do governo. Então essa é uma missão que depende, sobretudo, da experiência. E essa experiência que eu adquiri, que não é minha, que tem que ser do povo do Paraná, ela tem que valer para exatamente o exercício do melhor dos meus mandatos. Tem que ser o melhor. Alguém diz, você está lá há muito tempo. É verdade. E que bom, não é? Porque estou lá há muito tempo com a ficha limpa. Há aqueles que chegam e já lambuzam, né? Já chafurdam no lamaçal da imoralidade. Sujam a cara e sujam as mãos. Eu posso estar vindo de longe, sim, mas os pés podem estar sujos de barro. As mãos estão limpas. E isso é essencial para o nosso povo, para a confiança da nossa gente. É com as mãos limpas que eu quero prosseguir. E certamente vamos continuar escrevendo essa história ímpar que estamos escrevendo na política do Paraná. Se eu vou continuar combatendo corrupção, vou sim. Se eu vou continuar combatendo o privilégio das autoridades, vou sim. Agora, aqueles que aparecem prometendo combater privilégios e não abrem mão dos seus, devem ser repudiados. É a primeira pergunta. Você está combatendo o privilégio dos outros, mas abriu mão dos seus? Eu abri mão dos meus privilégios para poder combater o dos outros, como, por exemplo, a aposentadoria de ex-governador. Eu fui o único a abrir mão. Foram 29 anos, seriam 11 milhões de reais ou mais de 11 milhões de reais que eu deixei nos cofres do estado do Paraná.
não coloquei na minha conta bancária. Eu não recebo auxílio moradia, pago as minhas contas para morar em Brasília, não é? R$ 5.500 de auxílio moradia por mês. Como eu vou receber? Se tem gente que vive com metade do salário mínimo ou menos e que tem 33 milhões de brasileiros passando fome, seria justo eu receber um auxílio moradia de 5.500? Mas quem vier aqui combater privilégios, é preciso abrir mão. Eu não moro em apartamento do governo em Brasília, eu pago as minhas contas. Eu não recebo verba indenizatória para sustentar as ações do meu mandato, as contas do meu escritório em Curitiba. Não, isso tudo tem que ser dito para a população. Além do resultado do mandato, do rol de realizações, nós temos que ter esse respeito com a população. Não apenas ficar falando, é blá blá blá. Não, não é só blá blá blá. Tem que ser o exemplo. As palavras podem emocionar, podem colocar em dúvida as pessoas, mas o exemplo arrasta. O exemplo é que é essencial. É isso que nós queremos oferecer ao povo do Paraná. Se eu abandonasse a política agora, acho que seria uma ingratidão. Seria uma traição ao Paraná. Eu não posso trair aqueles que investiram em mim para que eu tivesse essa experiência, depois desse aprendizado, eu chegar aqui e dizer, estou deixando, estou indo embora cuidar da minha vida, vou ganhar dinheiro na iniciativa privada, se eu posso oferecer a minha contribuição para melhorar a qualidade de vida das pessoas nesse país. É isso que eu tenho que fazer. Eu não posso trair o Paraná, eu não posso abandonar o Paraná. Outros abandonam, voltam, abandonam de novo, mas eu não vou abandonar nunca o Paraná. Esta é a minha missão, eu vou continuar com ela. E Deus vai me iluminar para que eu possa ser digno de mais esta missão, de mais esse mandato, que há de ser o melhor de todos. Muito obrigado. Obrigado, candidato Álvaro Dias, candidato a senador pelo Podemos, através do número 190. Então, esse é o nosso Jornal da Manhã, hoje especial, né, do 7 de setembro, Dia da Independência. Agradecemos a sua audiência e lembrando mais uma vez, todos aqueles candidatos que quiserem utilizar desse espaço, lembrando, nos mesmos 30 minutos, nos mesmos modos, os mesmos temas, podem entrar em contato com a nossa produção através do 42-3523-9649.